eu convido a Paula Expandiu para seu relato de experiência, juntamente com o Neumar Cardoso e o Ricardo Augusto dos Santos. E o relato é a introdução à informática, promovendo a inclusão digital. Está nas suas mãos, Paula. Ok, obrigada. Bom dia, olá a todos, então. Como você disseste, o relato ele, é intitulado Introdução à Informática, promovendo a inclusão digital. Foi um projeto do Núcleo Tecnológico Municipal, em parceria com a Secretaria de Educação do município de Erechim, e a gente procurou trabalhar com os funcionários neste momento, já que o núcleo tinha ações muito voltadas aos professores e aos estudantes até então. Então, como tu disseste, os meus parceiros nesse trabalho foram o Neumar Cardoso, que é o nosso diretor de informática no município de Erechim, e o Ricardo Augusto dos Santos, que é nosso coordenador técnico aqui na Secretaria de Educação. Ambos são técnicos em TI e foram meus parceiros para fazer o desenvolvimento dessa atividade. O nosso objetivo principal era fazer com que os servidores do quadro geral, que atuam nas escolas e na Secretaria Municipal de Educação, pudessem ter acesso, então, a um curso que lhes desse uma possibilidade de inclusão digital. Nesse curso, a ideia era familiarizá-los, motivar e, de certa forma, preparar para a utilização profissional e pessoal também dos recursos e serviços mais usuais dos computadores e da internet. E também, de certa forma, fazer com que eles pudessem refletir sobre o impacto que as tecnologias digitais estão tendo na vida de cada um de nós. Muitos deles nos relatam mais tarde a questão das dificuldades encontradas em questões simples, como visualizar seu contra-cheque no site da prefeitura, esse tipo de situação. Nós tivemos como facilitadores para esse trabalho o uso do laboratório de informática do NTM, do Núcleo Tecnológico, que é todo equipado e comporta 23 computadores, onde a gente pôde ter, então, esse número de inscrições para participar, visando que cada um dos funcionários pudesse ter o seu equipamento e, assim, pudesse fazer de forma autônoma as atividades que fossem propostas. Além disso, a equipe do NTM e os técnicos, como eu citei, foram muito importantes para que a gente pudesse fazer com que o processo pudesse ter êxito. Além disso, a parceria das escolas e da Secretaria Municipal de Educação para divulgar esse curso nas escolas e também para nos repassar os nomes dos interessados e fazer essa ponte inicial, então, entre o NTM e esses funcionários. E um facilitador que a gente até não esperava que fosse tão grande foi a adesão desses funcionários ao curso. Muitos interessados, inclusive mais pessoas do que tínhamos espaço para abarcar num primeiro momento, o que nos leva, nesse ano, no segundo semestre, nós estarmos oferecendo mais uma vez o curso para poder estar, então, abrangendo essas pessoas que ficaram de fora num primeiro momento. O desenvolvimento da atividade, ele se deu da seguinte forma. Nós organizamos encontros semanais de 3 horas de curso, sempre no turno intermediário, porque os nossos funcionários trabalham até às 17h30, praticamente, nas escolas e na Secretaria de Educação, e a partir desse momento, então, eles se deslocavam até o núcleo e nós fazíamos os encontros de 3 horas. Num primeiro momento, foram organizados e ofertados 7 encontros iniciais, que iniciariam com um encontro primeiro, onde a gente pudesse fazer, então, a divulgação de quais seriam os conteúdos trabalhados, qual seria a metodologia, e familiarizar esses funcionários com o NTM, com os seus objetivos, o trabalho desenvolvido, e também com a questão de cronograma e todas as questões mais básicas de organização.
Como houve uma aceitação muito grande e ao longo dos 7 encontros, nós tivemos o pedido dos próprios funcionários para estender por mais 3 encontros. Então, ao final do curso, nós realizamos realmente 10 encontros presenciais, por pedido deles para que fosse expandido. Como eu disse, então, o início do curso se deu com uma ambientação desses funcionários ao espaço, ao uso dos computadores e ao uso de tudo que estava ali disponível no espaço do NTM, e com uma pesquisa inicial com eles, que foi feita para entender um pouquinho qual era a realidade deles e qual era a relação deles até esse momento com o uso da tecnologia. Então, nessa pesquisa inicial foi perguntado se tinham computador em casa, se tinham acesso à internet, se utilizavam, quais eram as principais coisas que eles conseguiam fazer sozinhos, utilizando o computador e a internet, o celular, quais eram as principais dificuldades que eles sentiam que tinham e tudo mais. A partir dessa primeira pesquisa, nos dias que antecederam o segundo encontro, foi feita uma análise de tudo isso e foram preparados os conteúdos, então. Os conteúdos abrangeram principalmente o uso das ferramentas básicas do LibreOffice, então, o editor de textos, o editor de slides, o editor de planilhas, o uso da internet, o acesso à internet, a pesquisa, usando as ferramentas do Google de pesquisa, a questão de downloads de imagens, de vídeos, de áudios, de forma segura e responsável. Trabalhamos com eles também a questão do uso do celular, porque era uma dúvida muito grande deles, como passar arquivos do celular para o computador e vice-versa, o download de fotos, principalmente. E trabalhamos também o site da Prefeitura Municipal de Erechim, visto que lá os funcionários têm acesso tinham acesso ao cartão alimentação, têm acesso ao contra-cheque, têm acesso ao e-mail institucional. Todas essas questões, elas estão vinculadas ao site da prefeitura em uma aba direcionada aos funcionários e aos professores também. Mas, nesse sentido, eles tinham grande dificuldade em ter o acesso, em conseguir ter autonomia para estar fazendo esse tipo de atividade. Então, foi trabalhado também essa questão. Os conteúdos, esses que eu acabei de citar, eles foram trabalhados com uma sequência lógica. Nós iniciamos, inclusive, trabalhando com a questão do teclado, das ferramentas do teclado, de como utilizar o teclado, da digitação, até com atividades um pouco lúdicas para a digitação, porque percebemos que muitos dos cursistas estavam com muita dificuldade em conseguir fazer a digitação básica, de maiúsculo e minúscula, esse tipo de questões. Então, a gente iniciou com essa questão de funções básicas de teclado, e orientando e auxiliando nesse sentido, e essas atividades, elas iam progredindo e sendo retomadas sistematicamente, para que, por exemplo, lá quando você estivesse trabalhando com o editor de texto, você pudesse, então, acessar a internet, baixar uma imagem e inserir novamente no editor de texto, para que todos os programas fossem sendo articulados e se repetisse as atividades de forma, assim, conectada e sistemática. Nessas atividades, a gente buscou integrar situações cotidianas do uso de tecnologia. Por exemplo, as nossas merendeiras, elas trabalham também com o controle de estoque, de certa forma, nas escolas. Então, quando trabalhamos, do mesmo modo, as pessoas que trabalham com a parte da limpeza, trabalham também com os pedidos, às vezes, de material. Então, quando foi trabalhado o Calc, que é o editor de planilhas, nós fizemos a relação e as planilhas utilizando esse tipo de situação. Então, as planilhas eram construídas levando em consideração os produtos de limpeza utilizados, as quantidades, ou então a quantidade de mantimentos da cozinha para preparar as refeições, valores calóricos. Nesse sentido, foi feita a construção, por exemplo, de gráficos, tabelas, para que eles pudessem entender como usar aquele espaço para atividades que fizessem parte do seu cotidiano de trabalho. Também foram realizadas algumas atividades no sentido de
financeiro, então de controle de gastos pessoais na organização de planilhas e também aplicadas fórmulas simples, né, nessas planilhas. Dentre essas situações cotidianas que nós temos também, a gente entra, então, aquela questão do acesso ao site da prefeitura e da facilidade de acesso e da possibilidade que isso seja mais corriqueiro no dia a dia desses funcionários. Ao final de cada encontro e dentro de cada encontro, sempre era realizada uma reflexão, então, acerca de como essas tecnologias têm alterado o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, desde a questão da ida a um caixa eletrônico, a uma compra online, a questões relacionadas ao trabalho e às relações familiares, e também as avaliações de cada encontro. Nessas avaliações de cada encontro, nós preconizávamos a pergunta no sentido assim, vocês estão compreendendo, está dando tudo certo ou não, para que a gente pudesse, então, preparar a aula seguinte. As constatações que nós chegamos foi que esses funcionários se sentiram muito valorizados profissionalmente e muito gratos pela oferta do curso, que o trabalho em equipe, tanto nosso enquanto NTM, quanto deles, se ajudando ali, foi muito interessante e muito importante. A cooperação e o interesse dos cursistas foi muito gratificante, me senti muito professora, né, nesse momento, foi muito importante, muito interessante. Ver a alegria em aprender de todos eles também foi muito interessante e muito valioso para toda a nossa equipe. E perceber a progressão nos saberes, que eles estavam conseguindo alcançar os objetivos propostos e progredir naquilo que se propunham, também foi muito importante. Tanto que, neste ano de 2020, nós teremos uma segunda edição do curso no segundo semestre deste ano. Obrigada.